Olá, na moral pessoal. Bom dia, galera. Nono ano, hoje são 20, 20 não, né? Hoje são 4 de agosto, né? São 9 horas. A gente vai dar o início à nossa aula aí, tá, gente? Eu tô gravando a nossa aula, beleza, gente? E depois eu envio para vocês isso aí. Joia, vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é corrigir o capítulo 7 da apostila 3, da apostila, tá? A semana que vem eu vou corrigir o caderno de atividade. Então a gente já vai explicando os conteúdos da apostila e vamos fazendo os exercícios delas que a gente necessita para reforçar o nosso conhecimento, não é não, gente? Então vamos lá. Deixa o pessoal chegando aqui, né? O pessoal está chegando, já temos 33 pessoas. Vamos lá. Beleza. Arthur do Carmo chegando. Amandita Simões. Bom dia, Amanda. Tudo bem, Amandita? Beleza, também estou bem. Ontem dei uma calejada aí, mas agora estou bem. A gente vai recuperando, mas ainda fica uns resquícios, né? Perdi a voz, engasguei um pouquinho, mas depois eu recuperei. Hoje eu estou a ponto de bala. Vamos lá, gente, olha só. Então, vocês ficaram assustados, né, Lívia? Ensinei aquela voz, que isso? O homem daquele tamanho com aquela voz fina, né? Eu perdi a voz ali que não deu jeito. Minha mulher tá estranhou, olha, que você tá afinando a voz aí? São coisas da vida. Mas vamos lá, gente. Vamos pegar a apostila, já vamos lá para a página 7 da apostila. Já tem um exercício para a gente corrigir. Bom dia, Heitor. Né? Na página 7 a gente tem aqui uma questão, deixa eu ver o que ele pede. De acordo com o texto, olhar geográfico, esse texto aqui de cima, aqui, né? A exploração de óleo de palmas nas regiões do planeta é responsável pela violação de direitos humanos. Então a gente sabe que em regiões pobres, né, a exploração de trabalho infantil, trabalho assim fora dos parâmetros legais das leis trabalhistas, isso é muito comum, né? Então ela está botando isso aqui como tema. Reparem aqui, ó, tem algumas palmáceas aqui sendo produzidas aqui na Amazônia. Ela é muito comum, esse tipo de extrativismo, atividade econômica lá, tá? No Sudeste Asiático é muito comum. Essas regiões tropicais que pegam as faixas equatoriais e tropicais, ela pega desde a América do Sul, aqui, América Central, passa pela África, chega lá no Sul, Sudeste Asiático e parte da Oceania. Então, essas regiões, né, predomina o nível de desenvolvimento de atrasados, subdesenvolvidos, né? O que ele quer aqui nessa questão que eu não li? Vamos ver aqui. Na página anterior, informações e mais a seguir. Quais são os principais problemas apontados por cientistas e ativistas ambientais em relação às plantations de óleo de palma no Sudeste Asiático? Aqui tem a resposta bem detalhada. Vamos a ela, gente. Ó, questões como o trabalho infantil, que eu falei, trabalho não remunerado. Muitas crianças, muitas pessoas trabalham por prato de comida, né, por favores de um prato de comida ou de um trabalho semi-escravo. O trabalho infantil lá é muito explorado, o trabalho não remunerado, o trabalho mal remunerado, as péssimas condições de trabalho. Então, todos esses elementos vocês poderiam destacar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, exploração do trabalho infantil, o trabalho não e também trabalho mal remunerado. Ah, todos ficam sem receber? Não. Pessoas que recebem um baixo salário e outras não, trabalham para se alimentar, para comer mesmo. Isso acontece no mundo, inclusive no Brasil, tá? Ou seja, em condições de escravidão moderna. A escravidão moderna hoje é o quê? Você não tem aquele tipo, aquela condição que era no século XVI, XVII.
Um trabalho que você, eu vou trabalhar para você, você vai me dar vestimentas, você vai me dar alimentação, isso é um trabalho semi-escravo. Você tem que receber espécie, dinheiro pelo seu trabalho, pela sua força de trabalho. Então, essas colocações aqui importantes para vocês, ó. Exploração do trabalho infantil, trabalho mal remunerado, trabalho não remunerado, tem diferença. Não remunerado é que você trabalha por troca de comida, vestimenta. Mal remunerado você ganha pouco, né? Devastação florestal, eles desmatam para plantar esses tipos de silvicultura, beleza? Então são destaques aqui nessa atividade econômica ali no Sudeste Asiático, tá? Opa, poxa vida, pera aí, gente. Geografia. Vamos lá. Então, gente, aqui, ó, essa questão aqui, ó, fácil de responder, não tá? Vão subindo aí. Vamos passando a página aí. Vão lá para a página, se não me engano, é 15. Ó, aquela aqui, ó, essa. Lembra que a gente explicou a agricultura irrigada em Israel? O trabalho cooperativo nos kibbutz, né, gente? Se lembra? Olha só, em pleno deserto, olha uma área de plantação irrigada aqui. Parte dessa água vem da dessalinização das águas do oceano. Olha que maravilha. O homem, né, buscando usos de tecnologias para sua sobrevivência. O homem hoje é capaz de interferir no meio que ele vive, sim. Antigamente, pouco, mas hoje, sim. Vamos lá. Na página aqui, ó, 11. Embora a vivência nos kibbutz tenha ocorrido com mais frequência entre os anos 70 e 90, muitos jovens de diferentes regiões do mundo ainda buscam viver durante um tempo nessas comunidades. Essas comunidades kibbutz, gente, só relembrando vocês, são fazendas coletivas, grupos de pessoas que vivem e produzem coletivamente, dividem as despesas, as receitas, né? E ali desenvolve comunidades com escolas, aplicação de tecnologia, proteção do Estado israelense contra os seus inimigos, tá? Que motivo os leva a passar um período de vida nos kibbutz? Ó, busca de experiências alternativas, como da vida em comunidade. Lá, os kibbutz, tudo que você te envolve a comunidade é coletivo. Você produziu ovos, esses ovos vão ser distribuídos para a comunidade que vive ali e o excedente vai ser comercializado. E aquele excedente vai ser dividido, o valor, a receita, o lucro, entre os membros dos kibbutz, tá? É um exemplo aqui de trabalho cooperativo. Outra, é uma das principais razões de espírito idealista de parte da juventude do mundo. O espírito de cooperação seria a palavra-chave aqui, o termo-chave de resposta. Né? A experiência seria a experiência de vida em comunidade, em trabalho coletivo, tá? É muito bacana isso. Isso aí, o povo judeu tem muito isso enraizado em sua cultura. O povo judeu, gente, eles sofreram a diáspora, eles viviam no território onde eles foram obrigados a deixar, foram expulsos e nunca perderam o sentimento e amor pelo seu território. Tanto que depois houve o sionismo, o retorno à terra prometida. A ONU fez uma doideira lá de dividir o território que antes era judeu com os palestinos que viviam ali há séculos. Então, é uma história bacana. Eu acho que quem tiver um tempinho estudar, dá uma lida sobre os kibbutz, vocês vão ver que maravilha que é você saber trabalhar em coletivo, igual vocês. Vocês vivem num espaço escolar, quando a gente está, lógico, na escola, em coletividade. E muitas vezes a gente não sabe trabalhar de forma coletiva. Inclusive nós, professores, tá? Alunos, o ser humano dividir de forma coletiva
né, o que vem de despesa, o que vem de receita, o que vem de bom, o que vem de ruim, mas isso é bom, uma experiência magnífica, tá, gente? E os judeus, eles praticam isso muito bem. Vamos lá, avançando aqui, tá? A gente passa da agricultura moderna no Japão, lembrando, né? Aquela agricultura, o Japão tem fatores limitantes para sua expansão. Seu território que é pequeno e montanhoso, dificulta ainda mais a expansão da agropecuária, mas os japa, eles são tensos, eles aproveitam qualquer tipo de espaço para produzir. Eles sabem que eles têm um espaço limitado, né? Isso, eles usam a tecnologia em proveito dessa limitação. Não é uma impossibilidade, sim uma limitação. Eu sempre falo isso com vocês, né? Impossibilidade, não. Dificuldade, sim. Né? Limitação. Vamos lá. A gente vai avançando aqui, tá? Vamos lá. Aqui, ó, na página 15. Relacione os modelos agrícolas às suas respectivas características. Vamos lá. Agricultura itinerante ou tropical do sul e sudeste asiático. Qual dessas proposições está mais assim relacionada a ela? A penúltima aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Esse tipo de agricultura é caracterizado pela exploração de uma dada área até sua exaustão, para em seguida se deslocar para outro terreno, que será queimado. Olha a palavra-chave aqui, risquem isso aqui e risquem, assinalem agricultura itinerante, assinalem aqui para vocês terem um estudo. Quando vocês forem estudar, para você lembrar desse tipo de modelo aqui, ó, assinala aqui, ó, agricultura itinerante, quer ver? Deixa eu botar aqui para vocês, para ajudar vocês aqui. Vamos lá. Ó, agricultura itinerante. A principal característica para você lembrar, ó, práticas queimadas, e outra aqui, ó, deslocamento para o terreno. Itinerante é o quê? Você se desloca de um ponto para o outro. Essa é a principal característica. Tentem matar uma questão com palavras-chave que encontrem, que estão relacionadas ao que você está buscando, tá? Jardinagem, a gente vem de jardins, não é? Aqueles de terraços. Vamos ver aqui, ó, influenciado pelas monções. Se vocês lembram do sul e sudeste asiático, lá tem um clima de monções. Verão chove, planta-se o arroz. Inverno seca, colhe-se o arroz. Vales e encostas, está vendo? Cadeias de montanhas seguidos na mesma cota de altitudes e curvas de nível. Aqui não tem um terraceamento, mas dá para a gente perceber aqui que são terraços, técnicas que envolvem esse tipo de agricultura aqui. Agricultura moderna, multifuncional, você vai lembrar palavras-chave, tecnologia, capitais, vão até elas, aqui, ó, 4. Elevada produtividade, você já pode assinalar isso aqui, ó, de precisão, né? Então, repare que tem aqui algumas dicas para vocês aqui, beleza? Plantations, eu pulei. Plantations, grandes extensões de área, se lembra que eu falei? Em regiões equatoriais, baseado no plantio de árvores, são obtidos óleos de palma. Então, a monocultura aqui, tá vendo? Ó, tem uma cultura plantada e geralmente essa cultura vai para exportação. Eu sei que muitas vezes tem alguns termos aqui, pô, eles começam a complicar, né? Se forem mais direto, mas eles querem perceber o conhecimento de cada um de vocês, tá, gente? E a agricultura moderna japonesa, ó, milenares, uso de tecnologia moderna, você poderia aqui, ó, poderia confundir com a agricultura moderna, sei. No caso, a hidroponia. E você vê lá no Japão pouco espaço para plantar. A hidroponia é quando você planta uma pequena cultura sem o solo. A alface é um exemplo claro disso aí. Tá? Uma técnica muito avançada hoje no mundo, tá? Inclusive aqui no Brasil se pratica isso aí, tá? Beleza? Então a sequência ficou
2653114. Vamos lá, vamos avançando a paradinha aqui. A gente já vai para o espaço urbano, né? Ontem nós começamos a, eu falei, eu engasguei no final lá, mas a gente falou que as primeiras cidades, né, na Idade Média, são cidades de entreposto comerciais. As grandes áreas urbanas, elas começam a surgir lá na primeira Revolução Industrial, não é, gente? Aqui tem aquela Idade Média antiga, o período da Grécia Antiga, da Roma, né, do Egito, mas o desenvolvimento, a urbanização vem no século XIX, com a primeira Revolução Industrial, né, gente? Então a gente vai avançando aqui e hoje a gente vai chegando em áreas que o mundo hoje ele tem um equilíbrio. 55% da população mundial vive na cidade, enquanto 45% nas áreas rurais. É um equilíbrio. Só a partir de 2007, gente, que a população urbana ultrapassou a população rural. Até então, predominava no mundo a população rural em prol da população urbana. Vamos aqui ter uma tabela, distribuição das 20 aglomerações urbanas mais populosas. O que são aglomerações urbanas? São grandes centros urbanos que têm um número populacional muito grande. Tá? Exemplo, Nova York, São Paulo, Londres, Tóquio. Né? Vamos lá, na África, número de aglomerações urbanas, 2. Distribuição percentual do continente das 20 mais populosas, 10%. Essa tabela vocês vão ter que ir pesquisando, mas é bom que vocês já podem fazer essa colinha aí que já está aqui para vocês. Na América sobe para 5, na Ásia sobe para 12, em função a China tem grandes cidades, a Coreia do Sul, Japão, né? E 60%, olha como vai, a distribuição é desigual no continente, entre os continentes. Ó, na Europa não tem aquelas gigantescas aglomerações. Tem, lógico, Londres, Paris, que são as duas principais, mas não chega ao ponto de uma cidade igual Pequim, Seul, Tóquio, né? São Paulo, a região metropolitana de São Paulo é bem maior do que a de Londres, do que de Paris, tá, gente? Então, essa distribuição aqui, isso aqui é mais colinha para vocês aí, tá? Não é muito importante, mas vamos anotar para a gente preencher, para não deixar em branco aqui, ó. A distribuição por continente, números de aglomeração e distribuição percentual do continente das 20 mais populosas aglomerações. Tem essa distribuição desigual, reparem. A Ásia, ela controla, ela concentra mais, tá vendo? Comparada à Europa, à Oceania, tá vendo? Lá, isso quer dizer que na Europa e na Oceania não tem essa desproporção gigantesca entre grandes ou maiores aglomerações com médias aglomerações, né? Tem um equilíbrio maior. Já conseguiram anotar aí? Beleza, Amanda, sem problema. Dá um retorno aqui. Conseguiram anotar essa tabelinha aí? Sim? Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, galera. Ó, surto de urbanização. Hoje, onde tem o maior surto de urbanização no mundo, de grandes cidades, é na Ásia. Principalmente a China, Pequim, Xangai, Hong Kong, né, Macau, são grandes e aglomerados centros urbanos na China. Tóquio, por exemplo, tem uma das maiores megalópolis do mundo. A Tokaido, que vai de Tóquio até Osaka, são mais de 45 milhões de pessoas que vivem nessas metrópoles integradas. Aqui no Brasil, nós temos uma megalópole em formação, que é a megalópole Rio-São Paulo. Ela junta, integra as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, e pega também parte da zona da Mata Mineira, ali na região de Juiz de Fora, tá? A primeira megalópole brasileira, que é essa aí, ela está em formação ainda, beleza? Essa lá na Ásia, elas já estão consolidadas, beleza? Vamos lá. Aqui, modernas cidades no deserto arábico. Ali tem a cidade de Dubai, você já deve ter ouvido falar.
Dubai ela fica nos Emirados Árabes. Hoje é um dos maiores centros de entretenimento do mundo, tá? Dubai não é um país, é uma cidade, um aglomerado urbano super moderno. Aqui, ó, tem uma imagem dela aqui, ó, de Dubai aqui. Tá vendo como ela é hoje um centro de integração, um entreposto entre o Ocidente e o Oriente. Dubai hoje já tem o maior aeroporto, um dos maiores aeroportos em movimento do mundo. E Dubai fica aqui, ó, fica bem próximo ao Golfo Pérsico, bem próximo à Arábia Saudita. Não é um país, uma cidade que pertence a um país chamado Emirados Árabes. Além do petróleo, eles sabem, eles estão tendo um planejamento para criar naquela cidade lá um entreposto comercial, e eles estão conseguindo. Custo de vida é muito caro comparado ao nosso? Sim, demais, viu, Lívia? Muito, muito mesmo. Porque ali, hoje, é o grande canteiro de obras que nós temos ali naquela região. Eles construíram um dos maiores aeroportos do mundo, eles têm centros de tecnológico, eles têm centros de distribuição de mercadorias. Olha a localização geográfica dela, Lívia. Está próxima à Europa, próxima à África, dentro da Ásia, não tão distante da região dos Estados Unidos. Aqui, ó, repare a integração, ligação com o Rio, São Paulo aqui. Então eles estão tendo um planejamento urbano e comercial para atrair empreendimentos para lá, e eles estão conseguindo, tá? Então eles não vivem mais só do petróleo, eles vivem de recepção de capitais, dinheiro, centros financeiros, circulação de pessoas, viu, Lívia? Mas, Lívia, e nonos anos, o Dubai tem um contraste. O centro financeiro, econômico, a região onde eles maquiaram é uma maravilha. Na periferia, aquela área desértica, com muita pobreza também. Terra de gente chique, Eduarda, mas tem pobre lá, infelizmente. Quem tem dinheiro vai, pô. Um monte aí de gente que quer assim, ostentar hoje na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil. Eu vou para Dubai. E muitas pessoas nem conhecem a realidade daquele local. Lógico. Quem tem dinheiro vive muito bem lá, mas se você não tem dinheiro lá, Eduarda, Lívia, nonos anos, é tenso, tá? Sofre, porque lá falta água nas periferias. Essa região ela está encravada em um pleno deserto arábico. Então, aonde tem condições de você pagar, a água chega tranquilamente. Se você não tem, você sofre. É igual aqui no Brasil, não é? Mas tem uma grande população de pobre, muito, viu, Eduardo? Muito, tá? Ali é uma máscara, você maqueia a beleza e esconde a pobreza. Não é muito diferente aqui do Brasil. O Brasil é o país do contraste. Se você vai em Copacabana, se você vai nessas regiões aí, pô, Balneário Camboriú, Serra Gaúcha, você vê uma maravilha. Agora vai na periferia para ver o que a maioria da população sofre no dia a dia. Então é um contraste muito grande. Infelizmente não deveria ser assim, mas o mundo é desigual, né? Não é igual para todos. E a gente vai aqui, ó, organizando nossas ideias na página 24. Complete o quadro referente à urbanização eurasiática. Urbanização eurasiática na Europa e na Ásia, e da Oceania também, citando algumas características próprias de cada fase ou modelo de urbanização. Vamos lá. No primeiro quadro, fases ou modelos de urbanização. Primeira onda, o surto. Características e período. A urbanização acompanha o desencadeamento da Revolução Industrial, primeira e segunda fase, século XIX e XX. Né? E ocorre o quê? A industrialização, o êxodo rural, né? Cidades crescem em população com mais condições, com péssimas condições sanitárias em razão da poluição da sua atmosfera, das águas, dos solos urbanos. Então é uma urbanização nem tão bem planejada, né?
inclusive em alguns pontos dos países desenvolvidos. Se a gente vai em países subdesenvolvidos, isso piora. A segunda onda, repare no segundo quadro, exemplos de cidades e países. Urbanização que se relaciona com o êxodo rural e industrialização tardia. O que é isso? Êxodo rural, saída do homem do campo. Se num campo não tem salário ou renda adequada a eles, o que eles fazem? Eles vão para a cidade em busca de melhores condições, emprego, renda. Então isso ocorre na Ásia, na parte da Oceania, América Latina e na África. Industrialização tardia, que ela chega depois. A industrialização clássica, eu falei isso ontem, não sei se vocês lembram, ela chega lá no século XIX, principalmente nos países desenvolvidos da Europa, lá nos Estados Unidos, no Japão. É uma industrialização, né, clássica. Ela ocorreu de forma lenta e assim, ela vem de forma gradual. Já nos países da Ásia, da África, América Latina, ela vem depois, por isso que ela é chamada de tardia. Ela vem somente no século XX, em maior volume, a gente fala, né? Aqui, ó, modernas cidades árabes, urbanização planejada, é o caso de Dubai, eles estão planejando aquela cidade para ter uma melhor qualidade de vida e melhores condições socioeconômicas. Então, planejamento de cidades com espaços bem distintos e segregados. Alguém saberia me responder o que seriam esses espaços distintos e segregados? Vou aguardar aqui um aluno ou uma aluna se pronunciar, ou mais de um, ou uma. Vamos lá, quem solta a voz aí para mim ou vai lá no chat, tanto faz. Muito bem, Luana. Divisão social, isso aí. Gostei da sua resposta, Luana. O que é essa segregação? É separação de classes, divisão social. Nós temos lá Dubai, um exemplo que eu falei. Lá na zona central, rica, tá a classe que tem dinheiro. Na periferia, lá comendo poeira, faltando água, sem infraestrutura ou com precários meios de infraestrutura, está a classe pobre. Não é assim diferente aqui no Brasil, não é? Então, essa segregação social, deixa eu beber água para não... Uma segregação social é a divisão bem clara de classes dentro de um espaço urbano. Então, vamos lá. Nessa parte aqui, vou tossir um pouquinho, desculpa aí, tá? Mas eu tô bebendo uma aguinha aqui. Enquanto isso, vocês vão anotando aí, eu vou recuperando minha voz. Vocês vão anotando aí. Aí eu vou... Tô bebendo bastante água, Juliano. Gente, esse Covid deixou um pouquinho de marca. Eu já não tenho mais nenhum sintoma, mas fica algumas marcas, tá? Já tem um mês mais que eu já passei, não tenho mais, mas ainda fica algumas marquinhas aí que aos poucos vai passando. Mas a gente tem que ter paciência, isso aí. Sequelas, isso aí, Júlio. Ó, essa urbanização planejada, vocês podem destacar ali, ó, Dubai, tá? No Golfo Pérsico. Tá? Doha, no Catar. Vocês sabem que em 2022, o Catar, que é um país, Doha é a capital do Catar. Eles vão sediar a nossa Copa do Mundo, tá? Daqui 2 anos. Essa Copa do Mundo vai ser em novembro, não vai ser em julho, como a gente é acostumado. Sabe por quê? Porque lá em julho é verão, no hemisfério norte. O verão lá, a temperatura, elas chegam brincando 50 graus. Então, para atrair turista vai ser difícil. Então, eles vão fazer no inverno, as temperaturas são mais amenas, né? E eles, sabe o que eles vão fazer lá nesses estádios, gente? Eles vão climatizar os estádios. Você vai assistir um jogo lá
com ar-condicionado, tudo bem assim, conforto que você merece, mas vai ter que pagar para isso, né? Então, algumas cidades ali da Península Arábica, isso aí, chique, né? Vamos ver se a gente vai lá no 2022. Ah, é difícil, né? O dólar agora 5 e pouco, tá difícil. E a última coluna aqui, ó, cidades sustentáveis e inteligentes, projetos urbanísticos, tá? Que reduzem a emissão de carbono. Então, as cidades sustentáveis hoje, elas são aquelas cidades que têm um padrão socioeconômico, se preocupam com as questões ambientais. Isso está ocorrendo ali, ó, na Europa já. Isso é muito assim no norte da Europa, aqui ó, na Europa nórdica, em Copenhague, que é a capital da Dinamarca, Zurique na Suíça, Melbourne na Austrália, Amsterdã na Holanda, Londres no Reino Unido, Seul na Coreia do Sul, Songdo, que é se não me engano fica no Japão, é uma cidade do Japão, entre outras aí. Então a gente tem essa divisão aqui para vocês bem detalhada, ok? Estou dando um tempo para vocês anotarem isso aqui, tá? Pode pegar as partes, peguem as partes principais, né? Para vocês identificarem, por exemplo, Doha no Catar, Doha no Catar, Dubai e Abu Dhabi no Emirados Árabes são 2 centros urbanos ali, tá? Então, para vocês entenderem, porque muitos de vocês acham que Dubai é um país, não, é uma cidade dentro dos Emirados Árabes. E Doha é uma cidade no Catar. Posso avançar? Esperar a Júlia, vou lá, esperar um pouquinho, Júlia, que a gente vai avançando. Enquanto isso, eu estou bebendo água aqui. Beleza. Só um minutinho para a Júlia. Faz um xarope. Vou fazer, estou tomando xarope ainda, Maria Eduarda. Tô. Vamos lá, gente. Depois eu volto, Júlia, tá? Eu volto para você quando tiver um tempinho aqui para vocês. Vamos lá. Na página 25, hora de estudo, olha lá. Identifique nas fotografias a seguir os modelos agrícolas adotados. Escreva o nome do modelo, suas principais características e cite uma região, um país que é praticado. Aqui vocês identificam os terraços aqui, ó. Dá para identificar, não é? Modelo agrícola, jardinagem, ó. Não parece um jardim? Aqui nós temos as principais características, as técnicas de terraceamento, ó, construção de degraus, ó, retém a água, olha como a água está retida. Aqui dentro dessa área aqui tem arroz plantado, ó, jardinagem, degraus, terraceamento, né? A cultura do arroz, é muito praticado isso lá. A região você pode botar sul, sudeste, leste asiático, ou como está aqui embaixo, ó. Ásia meridional, meridional vem de sul, Ásia monsônica é o sudeste, onde o clima de monções age, ó. Chove, planta o arroz. Monções de verão, chuva. Vem o inverno, estiagem, colhe o arroz. Eles chamam de asa monsônica porque o clima, o tipo de climático tropical de monções predomina nessa região no verão e no inverno. E eles aproveitam para praticar sua principal atividade econômica de muitas áreas nessas regiões, que é a agricultura e o plantio da risicultura, o arroz. Tá? Aqui tem tudo detalhado para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, principais características técnicas aplicadas nas risiculturas, né? Ó, em costas dos morros por meio de terraços, né? Que armazenam água, reduzem os processos erosivos, tudo a gente viu isso aí, tá? Eles adoram pedir isso em IFES, tá? Fiquem ligados nessa região, eles adoram monções, terraços, tipos de agricultura, as atividades econômicas, eles adoram. Então vocês vão estar bem preparados para isso também, tá?
Aqui teve alguma dúvida para identificar através dessa imagem aqui o tipo de. Eu posso escrever agricultura de terraceamentos? Pode, mas se você faz uma agricultura, tem uma opção de objetiva, não tem terraceamento, tem jardinagem, aí você tem que saber isso aí, né? Vocês não podem confundir, porque às vezes, numa questão objetiva, você não tem opção de jardinagem, tem terraceamento. Você vai botar isso aí. E vice-versa. Tá? O terraceamento é mais uma técnica. O modelo agrícola é um modelo de jardinagem. Técnica de terraceamento, modelo agrícola, jardinagem. Beleza, gente? Então, atento a isso aí, tá? Vou avançando, hein? Aqui tem a fotografia 2. Modelo agrícola, ó. Pô, se você tem um deserto aqui, dá para entender que isso aqui, ó, dá para observar que é uma área seca, desértica? E você tem manchas verdes aqui, ó. Como vai ter manchas verdes em pleno deserto? Modelo agrícola, agricultura moderna e irrigada em deserto. Tranquilo, eu acho que dá para responder essa questão bem tranquila, não dá? Principais características: utiliza técnicas modernas, melhorias na condição do solo, distribuição da água por meio de irrigação, insumos modernos, tá? Dependendo do local, por exemplo, na Arábia Saudita, em Israel, eles praticam muito a técnica de dessalinização das águas do oceano, porque tem pouca água potável para ser irrigada lá, então eles tiram do mar, né? É um processo caro, mas é bem eficiente. Região, o país que é praticado, ó, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Se você botar em modo geral Oriente Médio, né? A Austrália também faz muito isso, né? Na Oceania. E no sudoeste dos Estados Unidos também tem uma região árida ali, a região do Arizona ali, né? Deserto do Arizona, em pleno meio oeste norte-americano. Então, a fotografia ajudaria vocês a responderem essa questão aqui, eu acredito. Pode voltar na B1? Posso sim. Deixa eu lá. Principais características, essa aqui, né? Beleza, anota aí, Eduarda. Vamos lá, posso avançar, Eduardo? Ok, beleza. Vamos lá, ó, fotografia 2, tiveram dúvidas aqui, ó, deserto. Dica, ó, deserto, área verde. Isso aqui é uma plantação, eles estão dando uma dica aqui, ó. Isso aqui é uma plantação, modelo agrícola, quer saber? Agricultura irrigada moderna, né? Técnicas, a irrigação é a principal técnica aqui, lógico, remoção do solo, fertilização do solo, tem todas essas práticas também, lógico, não é só irrigar, né? Região, em áreas do Oriente Médio, desérticas, né? Na Austrália, parte dos Estados Unidos, e vamos lá. Na 2, para aumentar a produtividade e competitividade da agricultura no continente, a União Europeia definiu uma série de medidas válidas para o setor agrícola e de seus membros. Cite 3 importantes medidas adotadas. Incentivo à agricultura moderna ou de precisão, né? Monitoramento da qualidade dos produtos. A União Europeia ela tem uma ideologia de proteger o consumidor. Não é só os agricultores daquela área. Os consumidores, quem vai se alimentar, ele tem que ter um produto de alta qualidade. O Brasil já recebeu várias vezes muitas restrições de exportações de sua carne, a carne de frango, de carne bovina, pela falta de transparência nas condições sanitárias. Muitas vezes a União Europeia já rejeitou
produtos vindos do Brasil por condições sanitárias, tá? Se vocês quiserem botar aqui mais uma característica, o modelo da política agrícola comum, tá? Implantada pela União Europeia, pode botar também, tá? Tem esses destaques aqui para vocês aí. Então, o predomínio lá na Europa. O que a gente viu ontem? O território europeu é pequeno, extensão territorial, predomínio de pequenas e médias propriedades. O que a gente tem de destacar lá? Predomina da agricultura moderna, com alta produtividade, muito bem assim planejada, utilização de técnicas avançadas, né? Onde nós temos uma área de maior predomínio de agricultura tradicional é lá no Mediterrâneo, né? Onde nós temos técnicas inferiores lá, predominantes, mas no contexto de maior parte do território é uma agricultura moderna, beleza? A questão 3, vamos lá. Em relação à modernização da agricultura indiana, realizada a partir da década de 1960, explique resumidamente as ideias antagônicas, contrárias a respeito da chamada Revolução Verde. É o que a gente falou, a Revolução Verde foi uma grande transformação na produção agropecuária no mundo. Aumentou a oferta de alimentos, né? Isso é uma contradição. Aumento da oferta de alimentos, redução nos preços dos alimentos que tinham maior. Aí vem a contradição, o fator contrário, a má distribuição de alimentos. A Revolução Verde não foi eficiente na justiça ou injustiças na distribuição de alimentos para a população mundial. Enquanto no continente africano a desnutrição crônica é muito forte, em outras regiões, como a Europa e Estados Unidos, ela é muito mínima. Então, ela não teve uma justiça social aí implantada, definida como prioridade. Vamos baratear os preços dos produtos? Vamos. Vamos ofertar mais alimentos? Vamos. Então, isso aí, Eduardo, foi uma má distribuição dos alimentos. Então, tem essa contradição. Sobra alimento no mundo, mas tem pessoas que passam fome. Então, são ideias antagônicas. Como isso pode acontecer? Se sobra alimento e aqui de outro lado tem pessoas passando fome. É a forma de distribuição desses alimentos. Ela não chega de forma igual para todas. Isso aí. Ela não chega. Ela não tem uma transparência ética aí, gente. A ética é o quê? Poxa, se tem alimento para todo mundo, vamos fazer. É lógico que nós temos que comprar esses alimentos, porque as pessoas que produzem, eles têm que receber. Não estou falando que é nada de graça. Mas você tem que chegar numa região pobre e reduzir bastante esses custos. E muitas vezes doar também. Isso aí entra a ação de estados que muitas vezes não estão nem aí pela maioria da sua população. Pessoas passam fome ainda aqui no Brasil, muito mais na África, muito na Ásia, na Oceania, na Europa também, mas é reduzido. Olha como diferencia essa distribuição de alimentos, né? Então, a questão da ética aí, lógico, e a gente tem que saber que, eu vou plantar para ajudar as pessoas a comer. Dá, infelizmente não dá, porque você tem que sobreviver do seu trabalho, da sua atividade econômica. Mas o Estado poderia intervir aí comprando parte desses alimentos e distribuindo de forma mais justa aquelas população menos favorecida socioeconomicamente, né? Então, é uma ideia para os estados, aí, inclusive para o Brasil, né? Mas vamos lá. Em relação à modernização da agricultura indiana, a partir da década de 60, explique resumidamente não, já falei sobre isso, estou viajando, viajei na maionese. 4. Campo e cidade nunca estiveram tão próximos como na atualidade. Isso, antigamente o que acontecia?
Áreas isoladas. A cidade, para você ir para o campo, era difícil, não tinham estradas vicinais, difícil acesso. Hoje não. Hoje os meios de comunicação, meios de transporte, eles estão mais integrados, né? Isso ocorre por conta de redes de produção e comércio interligadas. Em sua opinião, que razões levam à prática da agricultura urbana como cultivos em terraços de edifícios? Aí entra a sustentabilidade e valorização da população local. Lógico que essas produções são em pequenas escalas. Aí é um tipo de produção que as pessoas se preocupam com desenvolvimento sustentável, né? Sustentar o meio ambiente e a valorização de uma agricultura, né? Formas de agriculturas que ajudam as pessoas no seu bem-estar, uma agricultura orgânica, por exemplo. Em qual tendência urbana essa prática se enquadra? Buscam de alimentos saudáveis, né? Olha, tá vendo esse terraço aqui? Provavelmente aqui ele não usa agrotóxicos, eles é uma agricultura orgânica, então alimentos saudáveis, livres de agrotóxicos, né, gente? Então, livres de organismos geneticamente modificados. Então, o bem-estar diminui o calor também. Com certeza, você tem uma área verde em cima de você, ela ajuda no impacto, né, das médias térmicas aí. Diminui sim, dependendo de como o que você planta, o que você tem de verde, ela ajuda sim, tá, Maria Eduarda? Ajuda bem. Eu gostei da colocação que você fez aí, muito bem interessante, tá? E beleza, chegamos ao fim, né? Então, corrigida já o capítulo 7 da apostila. Continue em casa fazendo